Bom, meu povo, nessa aula 13, né, aí da página 221, a gente vai começar a ver as características atômicas. Então, a gente vai começar a estudar a estrutura do átomo, né, de uma forma mais científica. A gente viu aí, com o passar do tempo, a evolução dos modelos atômicos, né? Muitos foram no chutômetro, alguns fizeram um experimento científico aí mais ou menos, outros já fizeram um experimento fantástico, que foi que nem o Rutherford, né? E outros já tinham uma teoria mais sofisticada, que é o caso do Bohr, né? E é claro que vieram outros depois, né? Esses modelos que nós estudamos foram os principais, mas teve mais umas duas contribuições, mais ou menos, para chegar no modelo que a gente entende hoje. E ao longo do século XX, eles foram desmembrando aí a estrutura atômica. E até hoje a gente faz isso, né? Nós ainda não conseguimos desvendar toda a estrutura do átomo. De certa maneira, a gente sabe que o átomo ele é composto de três partículas, né? Principais. Então, ele é composto do próton, é composto do nêutron e é composto do elétron. Né? Então, quando a gente vai visualizar, né, um átomo, a gente sempre pensa no átomo num conceito teórico. Né? Até a minha época, mais ou menos, quando o professor falava de átomo, ele comentava, nunca a gente vai conseguir ver um átomo. Isso que vocês estão vendo é uma imagem de um grupo de átomos. Aí você fala, mas por que é tudo uma bolinha? Porque a gente enxerga a eletrosfera. Então, essa nuvenzinha esférica, né, que a gente consegue ver, é a eletrosfera. A gente já está com tecnologia para começar a ver esses átomos. E a gente já está começando a enxergar o formato dele individualmente, né? Essa medida que a gente tem aí é um angstrom, né? Esse A maiúsculo com uma bolinha em cima, o nome dessa unidade é angstrom. Então, a gente já está começando a enxergar o contorno do átomo, tá? Isso é uma imagem que a gente já está conseguindo fazer, né? Agora, a gente já há muito, né? Embora a imagem a gente consiga fazer agora, há muito a gente já conhece a estrutura dele por vários experimentos, né? Então, no caso da estrutura atômica, a gente já conhece o próton, né? Na virada do século XIX para o século XX, eles já tinham definido a presença do próton, né? Então, o próton é uma partícula que ela está presente no núcleo, né? Então, ela tem uma carga elétrica positiva, né? E a gente admite, turma, que ela tem uma massa relativa a 1 e o valor relativo da carga dela, como partícula positiva, é mais 1. Então, nós procuramos, né, assim, na nossa base, né, na nossa ideia, a gente caracteriza essa partícula positiva dessa maneira, né? Então, o próton é uma partícula nuclear, uma partícula do núcleo atômico, positiva, de carga mais 1, e a massa relativa dela é 1. A gente admite como um valor unitário, tá? Agora, por que isso? Porque o próton, a gente admite a mesma massa do nêutron. Eles têm massas praticamente iguais, né? O nêutron, turma, é uma partícula nuclear, também está presa no núcleo, né? Aliás, o núcleo só tem próton e nêutron, né? Como essas duas partículas principais. E o nêutron, ele não tem carga elétrica, ele é neutro, tá? E o valor relativo da carga elétrica dele é zero por causa dessa neutralidade que ele apresenta. Aí você fala assim, pô, professor, quer dizer então que o núcleo ele tem uma característica positiva? Realmente, o núcleo ele tem essa característica de ser positivo por causa da presença dos prótons, tá? Então, os prótons deixam o núcleo ali positivo. Agora você fala, mas e os negativos? São os elétrons, tá? Os elétrons, que são as partículas negativas, ficam rodando, girando ao redor do núcleo, no que a gente chama de eletrosfera. Então, essa imagem que eu mostrei agora para vocês, que vocês veem uma nuvem esférica, essa nuvem, turma, é a nuvem dos elétrons. Na verdade, é a eletrosfera, onde a gente consegue encontrar os elétrons circulando, tá? Os elétrons têm carga negativa, o valor da carga deles é menos 1, e a massa, turma, é infinitamente menor do que o próton e o nêutron. Você pega a massa do próton ou do nêutron, você divide por 1840
para dar a massa do elétron. Você me pergunta, por que a massa do elétron é tão pequenininha comparado com o próton e com o nêutron? Porque o elétron, turma, é uma partícula elementar. O próton e o nêutron, eles não são elementares? Não, porque dentro do próton e nêutron tem outras partículas, que é o que eu vou falar agora, tá? Daqui a pouquinho. Então, dentro do elétron não tem nada, pelo menos até onde a gente sabe, né? O elétron, a gente considera ele uma partícula elementar. Prótons e nêutrons não são elementares. Como eles têm lá um recheio, um miolo, por isso que eles têm uma massa maior do que o elétron, tá? E aí, se a gente for estabelecer uma relação de massa, um próton ou um nêutron vai ter o equivalente a 1.840 elétrons empilhados aí numa balança. Se a gente hipoteticamente pudesse fazer isso, né, a gente teria aí 1.840 elétrons equivale a um próton ou equivale a um nêutron, tá? Eu vou colocar aqui vou dar um filminho aqui para vocês. Os átomos, por sua vez, são feitos de elétrons e um núcleo. O núcleo atrai os elétrons com força elétrica e magnética. É o que se sabia até o início do século XX. De lá para cá, descobriu-se que o núcleo também tem partes internas. Ele é feito de prótons e nêutrons, que ficam presos um ao outro pela força nuclear. Na década de 60, os instrumentos da física ficaram mais potentes e mostraram que prótons e nêutrons são feitos de partículas ainda menores, os quarks. Eles também se ligam por força nuclear. No universo atual, só os quarks para cima e para baixo são usados para construir substâncias. No início do universo havia outros tipos de quarks. Eles hoje estão extintos, mas podem ser recriados a partir de energia pura nos laboratórios. Os dados coletados dessa maneira revelam que só existiram em todos os tempos 6 quarks: para cima, para baixo, estranho, charme, em cima e embaixo. Bastam esses 6 ingredientes, mais os elétrons, para se montar tudo o que existe. Então, olha, esse vídeo que eu mostrei aqui para vocês, né, ele fala rapidamente aí da estrutura atômica, né? Agora, veja que ele fala, turma, na verdade, de algumas partículas elementares, que são os quarks. Então, todas essas partículas elementares são as partículas que nós conhecemos hoje, né? Você fala, pô, próton e nêutron não é partícula elementar? Não. Né? Então, quais são as partículas elementares? Até agora, turma, a gente conhece 17, né? Então, você tem 4 por 4 aí dá 16, com o bóson de Higgs, a gente tem 17 partículas elementares, né? O vídeo, turma, falou dos quarks, né? Que são essas bolinhas azuis aí. Os quarks que compõem os prótons e os nêutrons, tá? Então, só que alguns quarks, eles foram formados só no início do universo. Os cientistas sabem disso por conta de observações que eles fazem lá com os telescópios, né? Então, se a gente for considerar a nossa configuração do universo hoje, não existe esses quarks aqui, tá? Então, esses quarks eram do começo do universo, então não tem eles mais. Aí você me pergunta, então quer dizer que os prótons e nêutrons, se eles são formados de quarks, eles são formados só do quark up e do quark down, né? Que é o quark para cima e para baixo que eles falam, né? O up and down. Então, se você pegar aí o próton, por exemplo, né? O próton é feito do quê, né? Então, o próton é feito de quarks. E ele vai ser feito, turma, de 2 up e 1 down. Então, ele é feito dessas partículas elementares, 2 up e 2 down. Agora, o nêutron, turma, ele é invertido, ele é feito de 2 partículas elementares down e uma partícula elementar up, que seriam os quarks. Então, os quarks são importantes porque eles são os principais componentes dos prótons e dos nêutrons. Eles que são o miolo lá, o recheio
de prótons e nêutrons. Agora, quais são as outras partículas elementares, né? Uma que é importante, turma, é o gluon, tá? O gluon é uma partícula elementar extremamente importante. Por quê? Porque o gluon, esse nome vem de glue, em inglês, que quer dizer cola, né? Agora, o que ele cola? Ele cola os quarks. Então, o gluon, ele fica entre os quarks, nos prótons e nos nêutrons. Ele serve de link, né? Ele que deixa os quarks juntos para formar prótons e nêutrons. Ou seja, sem gluon não existe matéria, né? Então, o gluon, ele funciona como uma cola, ele que liga os quarks para formar prótons e nêutrons. Olha só a importância do gluon, tá? Outra partícula elementar, turma, é o fóton. Você fala, mas de onde que vem essa encrenca, né? De onde que vem esse fóton? O fóton, turma, ele vem da oscilação de elétrons. Lembra da teoria de Bohr, quando os elétrons absorvem energia e sobe e desce? Quando eles fazem esse movimento de subir e descer nos níveis de energia, eles não emitem radiação eletromagnética, emite infravermelho, ultravioleta, que a gente viu, emite luz. A luz é o fóton, turma. A radiação eletromagnética, elas são partículas elementares, tá? São partículas elementares que carregam energia. E a gente chama essa partícula de fóton, tá? Então, fótons são partículas elementares também. Outra partícula elementar importante, que todo mundo conhece, é o elétron, tá? Essas partículas elementares, pelo menos até onde a gente sabe hoje, a gente não consegue dividi-las mais, né? Elas são praticamente o tijolinho da matéria. Então, o elétron, que está presente no átomo, ele é uma partícula elementar, né? Ele está sozinho lá na eletrosfera, ele é considerado uma partícula elementar. Os outros, turma, eles têm lá a sua importância, mas não tanto quanto a gente tem aí para os outros, né? Os neutrinos que vocês estão vendo aí, esses neutrinos, a única vez que eu ouvi falar na televisão foi naquele filme maluco, o 2012, não sei se vocês assistiram, um filme que acaba o mundo, não sei o que, lá, e eles mostram lá uma hora, o cara desce no subsolo, num poço profundo, e tem uma água que está fervendo. E aí o cara fala assim, essa água está fervendo de tanto que ela está recebendo neutrino. Turma, o neutrino, ele é conhecido como partícula fantasma, ele atravessa qualquer coisa, ele tem quase nada de energia, ele jamais poderia ferver água, né? Então aquele filme lá dá uma viajada na maionese, né? Inclusive, eles falam que as placas tectônicas começam a dissolver por causa da influência do neutrino. Mentira, turma, o neutrino, tadinho, ele não faz nada para ninguém, ele é uma partículazinha, ele tem uma merrequinha, acho que é muito menor que o elétron, e ele não tem, assim, nenhuma influência em nada, tá? Pelo menos até onde a gente sabe. Agora, outra partícula elementar que teve aí na crista da onda foi o bóson de Higgs. Porque o bóson de Higgs, ele foi previsto, teoricamente, e ele foi a primeira partícula elementar que a gente pôde comprovar no acelerador de partículas que a gente construiu recentemente, né? Faz uns 10 anos que ele está operando na divisa da França com a Bélgica, se não me engano. Ele tem lá uma circunferência de quilômetros, ele acelera as partículas atômicas, fazem elas dar cabeçada uma na outra, despedaça todo o átomo, e esses pedacinhos que sobram, eles vão catando essas partículas elementares. E um dos primeiros experimentos que eles fizeram, eles atestaram, né, porque já tinha sido descoberto teoricamente, e eles comprovaram a presença do bóson de Higgs, né? Agora, essas tabelinhas aí, turma, elas são muito bem construídas, né? E elas têm uma certa relação das subpartículas. Falta isso aqui, ó. Isso aqui que a gente está correndo atrás hoje em dia. Quais são essas partículas elementares? Os cientistas desconfiam do graviton, que é o que explica a gravidade, né? Os cientistas aí têm várias teorias, no qual a gravidade nada mais é do que uma troca de partículas, e essa partícula seria o graviton. A gente ainda não conseguiu comprovar, mas existe uma desconfiança que ele existe. Outra partícula elementar que a gente está atrás é a partícula elementar que explica o pretão que tem no universo, né?
toda essa escuridão que a gente vê no universo não é um vazio, é o que a gente chama de matéria escura, e ela é feita de alguma partícula que a gente não consegue saber qual é, e a gente ainda não conseguiu identificá-la. A matéria escura, ela é feita de alguma partícula elementar, e é uma das que a gente está tentando descobrir também. Então, nos próximos anos, nas próximas décadas, é bem provável que a gente consiga preencher essa coluna aí com partículas elementares novas, tá? Muito bem. Quando a gente volta para a escala macro, né? A escala macro, assim, falando do átomo, a gente tem várias maneiras que a gente consegue representar o átomo. Uma delas, turma, é pelo número atômico, que a gente chama, ou que a gente simboliza pela letra Z, tá? Essa letra Z, ela é o número de prótons, né? O número de prótons no núcleo, tá? E o número atômico, turma, ele é o RG, o CPF dos elementos na tabela periódica. É o número atômico, o número de prótons, que identifica o que é carbono, o que é nitrogênio, o que é ferro, né? Cada um dos elementos. Por exemplo, né, aqui nessa garrafinha aqui, eu coloquei para vocês, né, um vídeo. Então, isso aí, turma, é um metal líquido. É um metal mercúrio, né? Tudo aí só tem mercúrio. Mercúrio é um dos poucos metais líquidos à nossa temperatura ambiente, né? Um outro metal líquido é o gálio também, né? Então, se você pegar um copo aí, que nem pegou esse Becker, né? O copo Becker de mercúrio, você tem aí um conjunto de átomos iguais, né? Então, você tem aí um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Ele colocou uma moeda aí para a gente ver que como que o metal é denso, né? Então a moeda não consegue afundar nele. Nós temos no laboratório de química, no dia que a gente for aí, que a gente estiver voltando, a gente for para o laboratório, vocês podem pedir para mim, eu tenho frascos lá de mercúrio líquido, eu mostro para vocês. Por que eu mostrei esse mercúrio líquido? Porque se trata de um elemento químico, né? E dentro desse copo, né, desse copo Becker, você só tem átomos desse único elemento químico, todos os átomos com o mesmo número atômico, tá? Agora, como é que a gente representa, né? Só pelo número atômico? Também não. A gente pode representar um elemento químico, né? Pelo número de massa, tá? Então, a gente representa elementos químicos por meio do número atômico, que é o número de prótons do átomo desse elemento, e também pelo número de massa, tá? O número de massa, quando você olha na tabela periódica e você vê lá os quadradinhos, né? Você sempre vai ver em primeiro plano, assim, grandão, o símbolo do elemento químico, né? Uma letra grandona lá. Então, você tem a simbologia do elemento. Aí, você vai ver dois números em geral. Não existe uma posição fixa, né? Cada tabela eles fazem de um jeito. Mas um número, turma, ele é inteiro, ele é 100 decimais, né? Então, é 1, é 2, é 3 e assim por diante. Esse é o número atômico, tá? Então, o número atômico, que é o Z, né? É o número de prótons, tá? Agora, sempre associado nesse quadradinho, você vai ver um número quebradinho, 1, que nem aí, 008. Você vai ver, por exemplo, 62,3, né? Quando você tiver esse número quebrado, ele é a massa atômica, tá? O que é a massa atômica? É uma massa que é a somatória do número de prótons com o número de nêutrons. A gente também chama de número de massa, tá? Então, massa atômica ou número de massa é a soma do número de prótons e do número de nêutrons, tá? Então, a gente pode exemplificar o número de massa como sendo Z, que é o número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons, tá? Átomos isolados, eles são eletricamente neutros, né? Ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se um elemento químico, turma, se a esse elemento não for associada nenhuma carga eletrônica, é porque esse elemento ele tem número de prótons e elétrons igual. O número de os prótons, eles são positivos.
os elétrons são negativos. Se eles tiverem o mesmo número, mais e menos dá zero. Então, substâncias químicas, elementos químicos, né, quando comparados, e eles tiverem o mesmo número de prótons e elétrons, eles são neutros. Eles têm carga eletrônica zero. A gente vai ver bastante isso para frente, tá? Então, o número de prótons, ele vai anulando o número de elétrons em termos de carga. Se eles tiverem o mesmo número, o elemento químico ou a substância química é neutra, tá? Então, olha, para a gente poder aprofundar um pouco essa teoria, né? Então, vamos pegar aí o elemento sódio, o símbolo Na, o carbono, o símbolo é o C maiúsculo, e o mercúrio, Hg. Primeiro, turma, em relação à simbologia, a gente tem que aprender o seguinte: se tiver só uma letra no símbolo, a letra é sempre maiúscula, tá? Sempre. Ah, professor, eu não posso escrever Na com letra maiúscula? Não, porque está errado, tá? E sempre a gente escreve, quando tiver uma letra só, sempre é letra maiúscula. Se houver duas letras, a primeira é sempre maiúscula e a segunda é sempre minúscula, tá? Isso é um padrão, a gente não pode fugir desse padrão, senão tá errado, tá? Ah, não pode escrever mercúrio com as duas letras minúsculas? Não, porque está errado, tá? Então, uma letra só maiúscula, duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Depois que a gente estabeleceu a simbologia, né, que é a simbologia do elemento químico, existe uma maneira da gente atribuir, turma, os números dessas partículas nessa simbologia química, né? Então, a gente vai representar o número atômico, que é o número de prótons, tá? As duas escalas têm o mesmo número, as duas colunas, aliás, têm o mesmo número, porque quer dizer a mesma coisa. Número atômico, número de prótons, ou Z é a mesma coisa, tá? Ou Z é a mesma coisa. Eu sou tão bitolado, a gente vai ficando bitolado. Quando eu fui assistir aquele filme Guerra Mundial Z, eu falei, mas será que tem alguma coisa a ver com o número de prótons? E não era Z de zumbi, né? Enfim, a gente acaba associando aí a coisas químicas. Mas, enfim, então, número de prótons e número atômico é a mesma coisa. E aí, meu povo, a gente coloca a simbologia química e o número atômico a gente coloca embaixo do lado esquerdo, no pezinho esquerdo dele, a gente vai colocar o número atômico. Quando você vira a simbologia e você tiver um númerozinho naquela posição ali embaixo, você já sabe que é o número atômico, tá? Se o número tiver em cima, é o número de massa, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Aí você fala, ué, mas em cima é próton mais nêutron, embaixo é só próton, que é o número atômico. E onde que eu coloco o nêutron? A gente não coloca. A gente entende que a diferença, o número de massa menos o número atômico, é o número de nêutrons, tá? Vou repetir, em cima é o número de massa, que é próton mais nêutron, e embaixo é o número atômico, que é o número de próton. A diferença entre os dois é o número de nêutrons. O número de nêutrons a gente não coloca nessa simbologia química, tá? Outro número que a gente não coloca é o número de elétrons, porque quando o átomo é neutro, o número atômico, que é o número de prótons, é igual ao número de elétrons, tá? Como ele é neutro, número de prótons é igual ao número de elétrons, então, se você vira o número atômico, vamos supor, se o número atômico for 10, então ele também tem 10 elétrons. A gente sabe que é a mesma coisa, tá? Então, essa representação, ela pode ser dessa forma, né? O número atômico lá embaixo do lado esquerdo e o número de massa lá em cima do lado esquerdo também. Ou então, você faz na diagonal. A forma da esquerda ou a forma da direita, as duas são aceitas, tá? Ah, professor, não posso colocar os dois em cima e os dois embaixo? Não, não pode, gente. Isso é padrão. Se colocar do outro lado, né, invertido, está errado, tá bom? E aí a gente tem um exemplo, né? Mercúrio Hg, Z é igual a 80, número de prótons, A é igual a 200, é o número de massa. Então, ó, o Z é igual a P, né? P é próton, 80. N, por que o N, que é o número de nêutrons, é 120? Porque você faz 200 menos 80. O número de massa não é próton mais nêutron, você tira de 80, que é o número de prótons, e você acha o número de nêutrons.
né? E aí, meu povo, o número atômico, que é 80, é igual ao número de elétrons. Então, se tem 80 prótons, vai haver 80 elétrons, tá? Então, a gente coloca essa representação. Então, você vê lá, Na2311, né? Você fala, pô, então esse elemento ele tem 11 prótons e ele tem 23 prótons mais nêutrons, né? Você faz 23 menos 11, vai dar 12. Então, o sódio ele tem 12 prótons, né? 23 menos 11 é 12. Então, 12 prótons, quer dizer, 12 nêutrons, desculpa, 23 menos 11 dá 12, 12 nêutrons, né? 11 prótons. Número de prótons é igual ao número de elétrons. 11 prótons, 11 elétrons, né? E o número de nêutrons a gente sabe que é para a diferença que eu falei, né? 23 menos 11, que é 12. E aí, o carbono, por exemplo, né? A gente escreve desse jeito: 12 e 6. Quer dizer que o carbono tem 6 prótons, portanto, 6 elétrons, né? O número de massa dele é 12, então se você fizer 12 menos 6, é porque tem 6 nêutrons, tá? Então ele tem 6 prótons, 6 nêutrons, 6 elétrons. O mercúrio, né? Aí a gente está colocando numa outra disposição, né? Que também é aceita. Mercúrio tem 80 prótons, né? O número atômico lá embaixo, portanto, 80 elétrons. E lá em cima, o número de massa dele é 200. Se você fizer 200 menos 80, 120, 120 nêutrons, tá? Então, essa é a maneira que a gente utiliza para a gente simbolizar os elementos químicos e as suas respectivas quantidades de partículas fundamentais, né? Agora, turma, existe uma variação no número de elétrons, tá? O elemento químico, turma, ele tem lá o número de prótons, o número de nêutrons, o número de elétrons. Mas como o ser humano não consegue ficar quieto, o que, que a gente faz? A gente mexe nessas partículas, né? E a gente gosta de mexer principalmente nos elétrons. Quando você mexe nos elétrons dos elementos químicos, a gente consegue fabricar os íons, tá? Íons, turma, são elementos químicos que ganharam ou perderam elétrons. Tá? Então, se um elemento químico ele perde um elétron, ele fica com um próton a mais. Próton e elétron se anulam. Se ele perde um elétron, vai sobrar próton. Então, ele fica positivo. E o elemento químico se transforma em um cátion. Tá? Então, os elementos químicos, turma, por definição, eles são neutros. Né? Eles são neutros porque eles têm número de prótons e elétrons iguais, que anulam as cargas eletrônicas, né? Se você perde um elétron, né? Se o elemento químico perde um elétron, sobra próton. Então ele vai ficar positivo, é o cátion. Se o elemento químico ganhar elétron, ele está neutro lá, quietinho, próton e elétron igual. Mas se ele ganhar mais um elétron, ele vai ficar negativo. Então ele se transforma em um ânion, tá? Então a gente chama de cátion os íons positivos, que são formados quando perde elétrons e fica sobrando próton, e próton é positivo. Então, essa carga positiva é por causa dos prótons que estão sobrando em função dos elétrons que ele perdeu. Então, nos cátions, o elemento químico, ele sempre perde elétrons. Então, por exemplo, o alumínio, se ele perder 3 elétrons, a gente vai representá-lo, o alumínio 3+. Por que 3+? Porque ele perdeu 3 elétrons, ele ficou com 3 prótons a mais. Então, aqueles elétrons que anulavam os prótons foram embora, ele perdeu, que nem a menina aí está jogando 3 bolas de basquete, o elemento vai perder 3 elétrons. Então, ela vai ficar com carga 3+, porque fica com 3 prótons a mais. Agora, o ânion é quando recebe elétrons. Então, você tem, por exemplo, o oxigênio, ele está lá quietinho, sem mexer com ninguém, de repente chegam 2 elétrons nele. Então ele vai ficar com carga 2-, porque os elétrons têm carga negativa. Então é a mesma coisa, o oxigênio está recebendo 2 elétrons. Ele está ganhando 2 cargas negativas, o oxigênio vai ficar 2-, tá? Então ele forma um ânion quando recebe elétron e forma um cátion quando perde elétron, tá?